Oh, que surpresa! Não sabia que você estava aqui. Bom, é sempre uma grande alegria, um motivo de grande contentamento, quando a gente pode compartilhar. Eu não conhecia a casa de Maria, né? Não conhecia aqui a região, já tive lá no Luiz Gonzaga, né? Com Vanderlei, mas não conhecia a casa aqui. E aí eu estava pensando o seguinte: quando a gente vem atendendo um convite, a gente pensa assim, você pega a estrada, vem, né? E você não imagina, né, apesar do sacrifício que faz, você não imagina quanto que você ganha. Aí eu estava perguntando ao Fred, né, sobre a música que você estava cantando sobre Deus. Ele falou que são tudo músicas suas. E aí, se eu não viesse aqui, eu não ia conhecer essa riqueza. Então, a gente acaba vindo achando que vai colaborar, mas na verdade, o que vai contribuir com alguma coisa, mas na verdade quem ganha somos todos nós, né? A gente que acaba ganhando porque tem a oportunidade de vivenciar experiências novas, conhecer pessoas novas, conhecer uma maneira diferente de olhar a vida, porque a gente às vezes fica engessado no nosso mundo e acha que tudo gira naquele universo pequeno que a gente vive. E esse estudo de hoje é um pouco isso, né? Porque fala das bem-aventuranças. E uma vez eu estava lendo uma fala do Gandhi, que o Gandhi não é cristão, né? O Gandhi, ele dizia que se perdessem todos os livros da humanidade, se destruísse tudo, não sobrasse nada, mas somente o Sermão do Monte, ele disse que nada se teria perdido. Porque, segundo Gandhi, que não era cristão, o Sermão do Monte é um código de ética e moral para a humanidade toda, né? Então a gente fica pensando como Jesus é importante, né? A importância de Jesus. E eu penso o seguinte, né? Jesus é tão grande que ele dividiu a humanidade em dois, antes e depois dele, né? Inigualável. Jesus é inigualável. E ele deixou um mandamento, um grande mandamento para nós, que é a regra áurea de vida, né? Que ele fala que ama Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a si mesmo. E aí, às vezes, a gente fica procurando, né, os doutores da lei do presente, né, que temos do passado, mas temos do presente também. Estão querendo arrumar para essa máxima uma fórmula mágica para interpretação. Então, a gente estuda, fica tudo debatendo e simplesmente, né, é simplesmente o que está nela, né? Ama Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a si mesmo. Se a gente fizesse isso, a gente entenderia tudo que Jesus falou com muita facilidade, compreenderia tudo com muita facilidade. E as regras de viver seriam tão tranquilas, porque a gente não estaria se comprometendo, porque a gente estaria seguindo aquilo que o mestre falou, né? E a Joana de Ângeles, ela quando interpretou essa máxima de Jesus, ela disse que tem que interpretar de trás para frente, né? Ela diz, ama ao próximo como a ti mesmo. Então a gente tem que começar amando-nos primeiro. Primeiro a gente tem que aprender a nos amar. E a gente percebe, né, que todos nós de uma maneira geral, porque estamos aqui nesse mundo de provas e expiações, não é por acaso, né? Não tem nenhum santo aqui, não tem ninguém perfeito, todos nós somos imperfeitos, então nós estamos aqui para burilar a nossa personalidade. Então a gente não tem que ficar se preocupando com o outro. Então a Joana diz, o primeiro passo é você aprender a se amar. E como que você aprende a se amar? Como a gente vai aprender a se amar? Né? Olhando para dentro da gente. E está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Kardec questiona, eu sempre comento lá quando eu faço palestras, que a gente tem a oportunidade de falar dessa questão 919 do Livro dos Espíritos. Kardec é uma pergunta que se desdobra, porque Kardec queria uma resposta e a resposta não veio do jeito que ele queria, né? Ele pergunta, qual o meio prático e eficaz
da gente se melhorar nessa vida? E aí os espíritos respondem: um sábio já o disse, conhece-te a ti mesmo. Aí ele responde, louco, né? Eu sei tudo dessa máxima, eu já entendo isso aí, eu quero uma forma prática. E é isso que a gente tem tentado fazer, né? Acho que o espiritismo tem que ser sempre um meio prático, da gente poder interpretar, entender e colocar os conceitos na nossa vida. Kardec, antes de ser Kardec, ainda quando era professor Rivaio, ele publicou um livro e que ele dizia, né, é um livro fininho, de Kardec mesmo, do professor Hipólito, o discurso que ele fez para os alunos dele de conclusão do curso. Ele disse o seguinte: a educação é a grande obra da minha vida. E Jesus, como grande líder espiritual, como conhecedor de cada um de nós, de cada uma das criaturas que estão sob a égide do Cristo, ele sabia que para a divulgação da doutrina espírita era imperioso, necessário que viesse um educador forjado no tempo, né, e na própria encarnação. E Kardec, como grande educador, né, discípulo de Pestalozzi, lá formado no Instituto Yverdon, né, na Suíça, né, ele teve todos os predicados, todos os conceitos para fazer da doutrina espírita um processo educacional. E é isso que a gente tem que começar a pensar. O que nós queremos fazer com a doutrina espírita, né? Porque a gente normalmente, né, eu já passei dessa fase também. Acho que todo mundo passou, né? Quando a gente conhece a doutrina espírita, a primeira coisa que a gente pensa é assim: nossa, fulano precisava estar aqui. Não é isso? fulano precisava estar aqui. Mas o fulano não está, nunca vem, né? E a gente está aqui sempre. Então, esse processo, se a doutrina espírita é um processo educacional, se Kardec é um educador, e nós entendemos isso como, né, e se os espíritos disseram que, através do questionamento de Kardec, né, na questão 919, o meio prático era conhecer-se a si mesmo, e se o Cristo falou que o mandamento maior é ama ao próximo como a ti mesmo, ou seja, se tem que se conhecer, a gente vai fazendo esse peso, né, vou colocando no equilíbrio da balança, e a gente vai percebendo que, de fato, a gente só vai conseguir dar um up, dar um salto de qualidade nas nossas ações e na nossa vida, na nossa encarnação, se a gente começar a compreender esse processo. Entender que nós estamos aqui num processo de vivências para que a gente possa aprender com o outro a transformar a nossa própria vida. Como é bonito isso, né? Igual eu falei, né? A gente vem aqui para cá, pessoas diferentes, apesar de ter um conhecido aqui, mas inclusive, vou abrir um parênteses aqui, nasceu no mesmo dia que eu, dia mês, só no mesmo ano que não, garota ainda. Mas a gente vem para cá e sente essa atmosfera, né? Esse ar da casa espírita, do ambiente que tem, da preparação que é feita, e a gente tem que começar a aproveitar isso, porque é um momento único, né? É igual, por exemplo, hoje os especialistas falam, né? Quando você vai sentar para almoçar, tem que sentar para almoçar, parar a sua vida, sentir o gosto do alimento e agradecer, porque é o alimento que faz com que a gente, né, possa continuar vivo, né? E quando a gente come com qualidade, com coisas de qualidade, a gente vai prorrogando, né, o tempo de permanência aqui, né, na Terra. Porque essa escola, a Terra é uma escola. Estamos aqui para aprender, para vivenciar. Então a gente não pode sair simplesmente tomando decisão, não, vou fazer o que eu quiser, já ouvi muita gente, um amigo que já até partiu, né, para outro plano da vida, ele dizia que deixar para a próxima. Mas a próxima nunca vai ser tranquila se a gente não construiu, né? Porque
tudo faz parte de um processo, de um encadeamento daquilo que nós, produzimos aqui, daquilo que nós fazemos. Né? Como diz o plantio, você pode plantar, né? O plantio é diversificado, mas a colheita é certa. A gente planta, ou colhe aquilo que a gente planta. Então, nesse processo aqui em que nós vivemos, nós temos que estar o tempo todo preocupados com o objetivo principal da nossa encarnação. Né? Está lá na questão 32 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da nossa encarnação? Cuidar da nossa própria evolução. Está lá, né? Questão 32 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação? Aí a gente pensa, não, eu vim aqui para poder ajudar o companheiro aqui da minha... Não. Tem uma outra parte, né, que fala, né, que está nessa pergunta 132 também, que fala que a gente é co-criador com Deus na obra, né, do Criador. Por isso que, quando Kardec pergunta como atua a providência divina, os Espíritos respondem: a providência divina atua na criatura através da própria criatura. Então, a gente está aqui, nesse mundo, num processo de aprendizado para tentar entender esse processo, para entender principalmente que nós com todos esses conhecimentos, nós estamos construindo a nossa própria evolução. Né? Então, está lá, na questão que foi proposta para a gente estudar aqui, que está no item 7 do Evangelho, bem-aventurados os pobres de espírito. Isso dá uma polêmica, né, entre aqueles que interpretam, porque querem criar um monte de situações que de fato não são realidade, porque quando Jesus fala do lugar que a gente tem que estar no banquete, né, que ele fala para que quando for convidado para uma festa, a gente senta-se sempre num lugar menos destacado, porque se chegar alguém mais importante do que nós e o dono da festa tiver que pedir para você sentar lá no final, você vai passar uma vergonha danada. E se você sentar lá no final e tiver que ser chamado para vir na frente, você não vai passar vergonha. E uma vez, eu tive a oportunidade de estar falando contigo, Fred, da Darcy. A gente trabalhou com a Darcy junto lá no Conselho Espírita. E aí um dia, a gente sempre falava, a Darcy sempre chegava e sentava lá no finalzinho. Aí eu falei para ela assim: Darcy, fui lá perto dela, falei assim: Darcy, senta lá na frente, você sempre senta aqui atrás. Eu falei assim: meu filho, é que se acontecer de sentar lá na frente, precisar vir aqui para trás, a gente não precisa passar essa vergonha. E aí você percebe que quem conhece a Darcy, né, é um traço característico do espírito evoluído, né? Espírito que sabe, com muita simplicidade, a gente vai percebendo. Então a gente tem que começar a perceber naquelas pessoas que a gente tem para conviver, porque não vai achar ninguém perfeito, mas a gente vai conseguindo perceber, né, quando, por conta dessa interpretação que a Joana faz do mandamento maior, que você tem que se conhecer, porque quando você se conhece, você percebe as suas dificuldades, você percebe aquilo que você ainda não consegue fazer. E aí, quando você olha para o outro, quando a gente olha para o outro e percebe quantas coisas boas o outro tem para nos agregar, quanta coisa boa a gente tem para receber, a gente começa a entender que esse processo da vida é fantástico. Deus é perfeito, né? Que Jesus não estava errado quando disse que ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque quando você olha, né? Quando você olha aquilo que você não consegue descobrir, quando você consegue descobrir aquilo que você não consegue fazer, quando você olha e fala assim: cara, eu tenho dificuldade de fazer isso, eu tenho dificuldade de fazer aquilo, eu ainda não consigo ultrapassar esses limites, eu não consigo fazer isso. E aí, quando você convive e olha o outro sem aquele olhar da crítica destrutiva, mas olhando por que eu estou vivendo, né? Uma vez a gente estava passando por uns momentos muito difíceis que todo mundo passa, né? Às vezes dá um salto, né? A vida faz assim, depois sobe.
Aí eu pensei assim, cara, por que eu estou passando por isso? Aí alguém falou para mim assim, toda vez que você estiver passando por uma situação muito difícil, faz o seguinte, você pergunta para Jesus, porque ele é o nosso mestre, nosso guia, né? Ele é o guia e modelo da humanidade, né? É o espírito mais puro que passou pela face da Terra. Então, se tem alguma dúvida, vamos perguntar com quem sabe, né? Já que ele é o mestre, ele foi indicado, é o mestre, ele disse que o único título que ele aceitaria é o de mestre, mas não mestre porque é o melhor, mas mestre porque é educador. Então, a gente pergunta, sabe, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso? Por que a minha vida está indo para esse caminho? O que eu tenho que aprender com isso? Né? E quando a gente tem esse olhar, começa a olhar e perceber que a vida não está aqui para acontecer o que a gente gostaria que fosse, mas que faz parte de um planejamento e que a gente pode construir isso na medida que a gente faz bons plantios, né? E a gente vai colhendo boas coisas, mas se a gente não planta aquilo que a gente não quer, que a gente quer, se a gente não planta aquilo que a gente gostaria de receber, a gente não vai receber aquilo que a gente quer receber. Então a gente só vai receber aquilo que a gente está plantando. Então a gente começa a olhar para dentro de nós e começa a perceber quantas dificuldades ainda temos. Uma vez a gente estava participando de um treinamento de evangelização, aí alguém virou e falou assim, agora nós vamos citar 3 defeitos que a gente tem. Aí você acredita que a gente uns começaram a colar dos outros para ver o que o outro estava escrevendo? Porque com vergonha de colocar alguma coisa mais séria, aí você fica de olho para ver o que o outro está fazendo. Quando você faz esse exercício, você percebe que você não se conhece. A gente não tem coragem de admitir os nossos próprios erros. E isso é uma barreira que a gente tem que aprender a transpor. Porque se a gente não consegue olhar para dentro de nós e entender aquilo que a gente tem dificuldade, como é que a gente vai trabalhar aquilo que a gente tem dificuldade? Não tem como. E aí, quando a gente não conhece, não olha para dentro de nós e não vê que o outro que está convivendo conosco também tem dificuldades, a gente não vai respeitar o outro. E a gente não vai amar o outro. Porque se a gente não se conhece, é fato. A gente não se conhece. A gente olha para o outro e vai sempre ter aquele olhar crítico. Mas por que a gente tem isso? Porque a gente acha que é tudo fácil para os outros fazerem. Mas é muito difícil para a gente fazer. Ou não, a gente já acha que já está fazendo. Só que quando a gente olha, quando olhamos para nós, com verdade, como está lá na questão 919, que Kardec pergunta, qual o meio prático tem que fazer isso? E os Espíritos dizem, conhecer-se a ti mesmo. Aí ele falou assim, eu já tenho conhecimento dessa máxima, mas eu quero um meio prático, como fazer isso? E aí Santo Agostinho vem e responde, quando eu aqui vivia, né? Vocês conhecem essa pergunta, né? Quando eu aqui vivia, eu fazia esse introspecção. Antes de dormir, eu lembrava das coisas boas que eu tinha feito durante o dia, lembrava das coisas ruins, o que era bom eu continuava fazendo, e quando fazia coisas ruins eu tentava não fazer no outro dia, e foi assim que eu fui me melhorando. Isso Santo Agostinho, não estou falando de mim não, tá? Eu estou falando eu, mas é porque é a resposta que Santo Agostinho dá na questão 919 do Livro dos Espíritos. E aí é o processo, nesse exercício, ele fez o processo de reforma íntima. E provavelmente, nesse processo, ele começou a olhar os outros, ele começou a entender, começou a perceber que era possível, só era possível ele ser melhor na medida que ele entendia a própria existência e como ele poderia fazer para se transformar num ser humano melhor. E quando você percebe isso, a gente chega naquela conclusão que o Chico chegou, que quando ofereceram para o Chico morar
num lugar melhor, numa casa melhor. O Chico virou e falou assim, não, eu estou vivendo aqui, na cidade que eu tenho que viver, com as pessoas que eu tenho que viver, no universo que eu tenho que viver, compartilhar com esse ambiente que eu tenho que viver. E aí, quando a gente pensa nisso que o Chico falou, né, que ele não quis sair lá de Uberlândia, Uberaba, né, não quis vir para a capital, morar numa casa, um apartamento pago pela Federação Espírita Brasileira, por conta da receita dos livros, porque ele dizia que a receita dos livros não era dele também, então ele não podia usar. Mas quando ele consegue entender essa questão que ele coloca de convívio com as pessoas que tem que viver, a gente fala assim, então tá tudo certo, cara. Não tá tudo certo? Porque Deus não erra. Ou Deus errou. Né? Porque quando acontecem coisas que não são legais na nossa vida, e elas acontecem, a gente nunca pensa que fomos nós que demos causa ao nosso sofrimento. Né? A gente sempre, não, eu tô assim porque fulano me respeita, fulano... Mas tenta entrar nesse processo de forma proativa. Né? A gente sempre entra sendo como fosse vítima. Vamos tentar nem ser vítima, mas também mas ser ativo no processo, sabe? Das escolhas, das decisões, do que você vai falar, do que você vai fazer. Né? Porque a existência é nossa. Né? O objetivo da encarnação é a nossa própria evolução. E fazer parte com Deus na evolução do outro. Então, o que eu tenho que ser? Eu tenho que ser proativo. Não posso ser passivo nessa relação, porque senão não vai acontecer. Vai passar uma encarnação e aí vai acontecer um fato que aconteceu, uma resposta que nós estávamos fazendo um estudo lá numa casa espírita que a gente participou lá no Rio de Janeiro, e o Milton Menezes foi convidado para fazer um estudo na casa. Mas todo mundo queria participar desse dia, porque o Milton Menezes, você fazer uma consulta com ele, é impossível, né? E era uma aula sobre aquele livro Homem Integral, e aí a parte de psicologia, tá? Todo mundo doido para ver o que ele ia falar. Aí, um determinado momento do estudo, o Milton vira e fala assim, rapaz, você acredita, porque a gente faz terapia, quando exige, terapeuticamente exige a regressão, ele faz. Né? A doutrina espírita não recomenda, porque a gente não tem que saber o que a gente foi na vida passada, não interessa. Mas terapeuticamente. Mas ele abriu um parênteses e falou assim, mas você acredita que todo mundo quer voltar na última encarnação, mas nunca ninguém pediu para ir no meio. Aí todo mundo ficou olhando, no meio? No meio das encarnações. Porque se você quer saber o que você foi na última encarnação, olha a atual, pô. Não é? Se você olhar a sua encarnação atual, você vai saber mais ou menos o que você foi na última. Não foi melhor. Concorda com? Não foi melhor. Pode ter sido igual, porque a gente não retrograda, mas pode ter sido pior. Mas ninguém quer ir no meio. Aí alguém lá perguntou, mas por que no meio? Porque no meio é quando você se comprometeu ao que você vai fazer nessa vida, cara. E aí? Eu prometi que ia fazer isso, que ia fazer aquilo, que ia fazer aquilo outro. A gente faz uma lista, né? Não, nessa vida eu vou fazer isso. Às vezes você não lembra nem, pode não lembrar o que você planejou lá no plano espiritual. Mas aqui a gente já fez plano, né? E interessante, né? Natal e Ano Novo é uma época boa de fazer plano, né? E a gente faz os planos, risca, os especialistas aí falam para a gente fazer colocar, escreve porque tem que escrever. E se a gente escrever o que a gente quer fazer, botar numa caixinha, igual a gente às vezes vê num filme, né? Os caras botam em terra aquilo lá. Daqui a 10 anos a gente vai ver lá. Daqui a 10 anos, se olhar, vai ser só decepção. Porque a gente ainda tem essa dificuldade de compreender o processo de viver
e tentar fazer dele uma coisa legal, de transformação mesmo, de mudança, né? Às vezes acontecem umas coisas no ambiente e a sociedade está mudando, porque a sociedade muda, né? Aí o cidadão viram fazer umas coisas que antigamente é o que eu falo assim, eram imorais, mas não eram ilegais. Hoje, além de serem imorais, continuarem sendo imorais, são ilegais. E o cara não quer mudar. Ele falou assim, não, é muito mimimi, as pessoas estão muito... Um dia eu cheguei para o cidadão e falei assim, amigo, se você não quer mudar porque é imoral, muda porque é ilegal. Porque tem que mudar. Né? A gente veio aqui para isso. Nós não viemos aqui para entrar nessa encarnação e sair do mesmo jeito que a gente entrou. Não justificaria. Porque o processo de evolução do espírito encarnado, ele só se processa de uma forma, ele processa de uma forma mais evidente porque nós estamos encarnados. Porque aí tem a bênção do esquecimento, né? A gente vai conviver com uma pessoa que a gente olha para ela e se a gente não tivesse esse processo de conhecimento, a gente olharia e falaria assim, nossa, não dá para viver com esse cidadão. Mas como a gente já entende, tem um processo de conhecimento, a gente já olha para dentro da gente, eu não sou essa boa bicha, não, o fulano que está comigo não é bom também, mas olha, nisso aqui ele já é melhor do que eu, nisso aqui ele já consegue fazer. Aí você vai entendendo que Deus é perfeito. Coloca duas pessoas para conviver, bota, às vezes 5, 6 pessoas dentro de uma mesma casa, porque elas precisam aprender umas com as outras. Porque um sabe exercer a paciência, o outro já não tem tanta paciência, mas já consegue fazer coisas boas, esse aqui não consegue. E a gente vai, nesse processo, vivenciando uns com os outros, através da experiência, de ver o que o outro já consegue fazer e de estimular. A gente não pode olhar para o outro e ver o que ele tem de ruim para tentar imitar ou para poder criticar. Mas a gente pode olhar e ver as coisas boas. É aquela coisa do copo meio cheio, meio vazio. Se a gente olhar que o copo está vazio, está vazio, mas pensa que ele está meio cheio. Todos nós individualmente, temos características, temos construções íntimas que nos tornam um ser complexo que nós somos hoje. Né? Esse processo que nós, até o momento que nós chegamos, ele foi forjado um tempo, nas experiências, no sofrimento, na dor, né? Até na alegria também, porque a gente não pode ficar só olhando para a vida e ver só coisa ruim, tem coisa boa também, entendeu? Sabe por que você é tão amargo assim? Não vou ser amargo, sabe? Eu olho pro companheiro, eu vejo ele tão alegre, tão, né? Tem um ânimo para viver, vontade de viver, sabe? E aí você se inspira nessas pessoas para você construir sua vida, né? Então, a gente tem que viver nesse processo que é complexo, entendendo essa dinâmica. E aí, quando a gente fala das bem-aventuranças, que é um código de ética, de transformação moral para a vida, Jesus traz isso para nós e ele fala dessa colocação, da gente se colocar nos lugares que a gente tem que viver. Saber que onde nós estamos, a gente não é melhor do que ninguém. Nós não somos melhor do que ninguém. Eu uma vez, um companheiro espírita estava falando, não, porque nós somos privilegiados, não sei o quê, somos, né, porque a gente conhece, né, conhecereis a verdade liberta. E aí, às vezes, eu falava assim, eu penso um pouco diferente, que eu penso assim, a gente, na verdade, é compromissado, é privilegiado, mas num outro, não porque, não, tipo assim, fomos os escolhidos, estamos aqui os escolhidos. Nós não somos escolhidos. Talvez nós estamos aqui porque chegou falou assim, olha, você vai ter sua última oportunidade, vai encarnar lá como espírita, porque você vai saber de tudo, vai ter que aceitar e essa verdade e transformar a sua vida.
E aí a gente tem, aí vem o Chico Xavier, psicografou 412 livros. Aí depois descobriu que era 416. E aí, se bobear semana passada, se bobear amanhã, você vai descobrir uma obra do Chico aí. Tava guardada em algum lugar, alguém guarda. Cara, olha que patrimônio. Eu confesso a vocês que é muito legal isso. Olha quanta oportunidade que a gente tem, uma dimensão de conhecimento. E tem, aí, se você for pegar, tem as obras que o Divaldo psicografou, Raul Teixeira psicografou. Aí você vai citando outros aí, né? E aí, né, você fica pensando. A Joana de Anjos começou essa série psicológica, começa em Jesus e Atualidade, Homem Integral, já tem agora, parece que já tem 18 livros. Fui olhar outro dia, caramba, não consegui chegar nem na metade, já tem 18. Era 12, agora são 18. Ou 16, sei lá. Então, cara, é muita coisa. É muita coisa. E aí, se a gente ficar nessa arrogância de achar que nós somos os trabalhadores da última hora, mas os privilegiados de última hora, a gente somos os trabalhadores de última hora, mas é para fazer trabalho, é para trabalhar, não é para vir aqui e ficar né, achando que veio aqui para se divertir. Né? Às vezes o pessoal pensa que veio com passaporte, né, mas na verdade a gente veio com a carteira de trabalho. Então, é a oportunidade da gente enriquecer a nossa vida trabalhando. Trabalhando como? Às vezes, para trabalhar, como é que tem que trabalhar? Tem que tirar essa cadeira daqui, levar para lá? Também, tem coisas para fazer. Mas o grande trabalho, cara, é o trabalho da nossa transformação. É aquilo que a gente vai fazer para transformar esse mundo num mundo melhor. Porque quando a gente fala, todo mundo, né, a gente fica falando, porque a gente quer que o mundo seja melhor. Cristo está aí, veio, né, colocou a gente aqui e a gente não consegue ter aquela perspectiva de olhar, de que o mundo está mudando, que as coisas estão melhorando. A gente sempre tem aquele olhar crítico, que está tudo ruim. A gente tem que pensar que não. A gente não mudou. Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu num curso. Eu estava fazendo um curso. E aí, num determinado momento do curso, matéria difícil, porque eu sou de humanas, era uma parte muito técnica, né? E eu olhando aquele troço, falei assim, cara, não estou entendendo, se eu vou largar esse curso, não quero mais isso não. Aí falei com o colega do lado, ele que era da área técnica, falou assim, cara, tem hora que eu li isso aí, nem eu entendo. Fica tranquilo, nem eu entendo. Mas uma coisa é certa. E aí eu trouxe isso para a vida. Olha a frase que o cara coloca. Nós não vamos sair desse curso da mesma forma que a gente entrou. E se a gente souber entender que Kardec era um educador, que Jesus era um educador, porque só aceitou o título de mestre, e que nós estamos aqui num processo educacional, se a gente fizer tudo direitinho, se a gente estudar tudo direitinho, trabalhar intimamente o nosso conhecimento, o nosso aprendizado, e isso for impactante na nossa vida, ao término dela, a gente não vai para o Hospital Esperança. Vocês já ouviram falar do Hospital Esperança? O Hospital Esperança é o Hospital dos Espíritas. Né? E aí lá a gente vai ser tratado, né, principalmente para palestrante. Né? A minha preocupação é essa, lá, um dos maiores são os palestrantes, porque fala e se não faz, está danado. Então, que a gente, como espírita, vem aqui para ser o transformador da sociedade. É esse o compromisso. Né? Kardec, lá no Livro dos Espíritos, no item 6 da introdução, ele coloca lá os pontos fundamentais da doutrina espírita, são quase 100 lá. E diz assim, um deles, né, que a gente sempre fala, o espírita não é proselitista. Nós não precisamos converter ninguém. Nós não viemos aqui para ganhar ninguém para Jesus. Jesus não precisa disso. Ele quer nos ganhar. Ele quer que nós sejamos a transformação seja nossa, individual, nesse processo. Porque na medida que a gente entender isso, a gente entendeu o processo da vida e vai sair dela melhor. E saindo dela melhor, não tem como. Porque uma vez a minha filha tinha
tinha 15, hoje já está boa velha, mas ela tinha 15 anos, ela virou para mim e falou assim: pai, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. E quando eu ouvi isso, eu falei assim, cara, eu ouvi isso da minha filha, né? Aí você percebe, não está tudo certo? Deus coloca as pessoas certas para viver com a gente nos momentos e nos lugares que a gente tem que viver. Hoje, né, minha filha está lá do outro lado do mundo, né? Ela hoje mora na Noruega. E eu estou aqui. E a gente fala todo dia, graças a Deus, porque Deus é bom, né? E a gente pode conversar, né? Antigamente não tinha nem o telefone, só no telefone, e muito mal o telefone. Hoje a gente tem até chamada de vídeo, fica horas conversando com a gente, e é isso aí. Que a vida continua no seu processo. E como ela foi para lá, os que partiram para a pátria espiritual, se a gente quiser, a gente fala com eles, através do pensamento, através do sono, e aí porque a vida continua, na sua beleza, na sua vicissitude. E Jesus, que é o nosso guia e mestre, né, modelo, grande modelo da humanidade, ele está aqui junto conosco, trabalhando conosco. E, para terminar, né, e acho que chegou o horário, né, eu gostaria de agradecer a essa casa abençoada, que eu tive a honra de conhecer hoje, e vou para minha casa, meu lar, muito feliz, né? E gostaria de deixar com vocês aqui o meu carinho, o meu abraço, né, fraterno, porque quando terminar aqui, parece ter uma outra atividade, né, e eu, como vou pegar a estrada, eu peço desculpas e vou sair, mas saio daqui agradecido, primeiramente a Deus, porque ninguém deve assumir nenhum compromisso, entrar em nenhuma empreitada sem agradecer a Deus. E agradecer a Jesus e aos bons espíritos por essa vibração de carinho que eu levo dessa casa nessa noite. Muito obrigado.